Olá, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril de 2025, às 16 horas e 33 minutos desta tarde, começa eu aqui agora no Monte do Jockey, hoje, com um tripé virado para a árvore, que todas as vezes que eu filmo, eu ponho o celular aqui, ó. Deixa eu virar para cá. Eu ponho o celular aqui. Agora tá no tripé. Eu agradeço meu Pai Celestial por ter me dado condições para comprar um tripé, embora eu tenha, por diversas vezes, posto um QR Code aqui em cima, ou um Pix, um e-mail aqui embaixo, e, sinceramente, não entrou valor suficiente nem para comprar uma bala de chupar. Mas, mesmo assim, eu agradeço o Pai Celestial por hoje eu estar aqui no monte, com esse tripé, podendo agora, sabendo que eu não vou ter risco de como tinha aqui, às vezes eu filmando o celular caindo no chão, e pelos intempéries da natureza, acontecendo coisas que muitas vezes não dava nem para fazer nada durante o dia. Agradeço ao Pai Celestial, através de Salvador, por essa conquista. Abra a sua Bíblia em Mateus 24, porque hoje, quando foi 14 horas e 30 minutos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, eu saí da minha casa para vir em direção ao monte. Aí um me parava na rua, outros me paravam na rua, até jovens, adolescentes, 10, 11 anos, me paravam na rua para falar coisas comigo, aleatórias. E quando eu consegui chegar no monte, já era 3h15, já tinha passado do horário das 15 horas para eu começar a orar. E o que acontece? Nesse caminho, pessoas me abordaram, pediram oração, pediram uma palavra amiga, pediram conselhos. E dentro da minha capacidade humana, dentro da minha consciência, o que deu para falar, eu falei. O que talvez eu resolvi não falar foi até para que a pessoa não viesse entender de uma maneira exacerbada e metesse o pé pela mão. Porque muitas das vezes o calar é ser inteligente. Não é você ser omisso, é ser inteligente. E hoje eu estou aqui no monte pedindo para você abrir Mateus 24, depois vamos para Mateus 25, porque o que eu tenho hoje para falar para você, primeiramente tem que servir para mim. Primeiramente tem que servir para mim. A mão que pesa na sua vida também pesa na minha. O capeta, o capiroto, o maldito que quer tocar em você, ele é louco também para tocar em mim. A pombagira, o pilintra, os demônios de encruzilhada, os demônios de cemitério, os demônios de pedreira, os demônios de rio, os demônios de lago, os demônios de praia, que as pessoas vão fazer oferenda nesses locais para esse tipo de demônio, demônios de mata, porque se você não sabe, no mesmo local onde que a gente ora, no monte onde tem mato, árvore, os feiticeiros também vêm fazer trabalho de feitiço. Quando você for de madrugada buscar em monte, não vá sozinho, não vá sozinha. Vá pelo menos com umas 4 pessoas a mais.
Porque você pode chegar nesse local e ali já ter pessoas servindo às trevas e tentarem contra a tua vida, porque você está dentro da mata. O que acontecer contigo só vão descobrir dias depois. Não é para você ter medo, mas é para você ter inteligência. Mulher, sempre ande com outra mulher mais nova do que você, sempre, que possa correr, pedir ajuda mais rápido do que você. Quando eu falo mais nova, não é criança, não. Se você tem 50, ande com uma de 30. Se você tem 30, ande com uma de 20. Não ande com criança, não. Monte não é lugar de criança. Monte é lugar de pessoas que estão buscando solução para os seus problemas. Não é lugar de criança. Eu vejo um monte de crente trazendo criança para monte. O que criança vem fazer em monte? O que adolescente que ainda não quer saber da vida vem fazer em monte? Você quer maldição para eles, é isso? Um adolescente de 12, 13, 14 anos, que quando está perto de você, nem na Bíblia pega, porque eles não sabem o que querem da vida, e quando estão lá no meio dos amigos, estão falando palavrão, jogando bola, um encostando no outro ali, para não falar palavrão. Então não traga para monte, leve para a igreja, faça a sua casa de um santuário, santificando seus netos, seus filhos dentro da tua casa. Mas monte é um lugar que quando você vem para resolver problemas espirituais, problemas de estrutura familiar, problema de estrutura financeira, problemas no trabalho, maldições, macumbaria, feitiçarias que fazem contra você e aquele seu par dentro de casa, sua mulher ou seu marido. Não traga criança nem adolescente para monte só se eles já saberem o que eles querem. Só se forem pessoas sérias dentro do evangelho. Porque qualquer mal que sobrecair com eles, quem vai sofrer é você. Porque o adolescente ou a adolescente, isso é, o menino ou a menina, que está na prostituição, nas drogas, a única pessoa que eles não se importam é com o que você vai achar. Então, antes que algum mal caia sobre eles, não traga para monte. Tu quer levar? Leva para a igreja. Tu quer levar? Faça da sua casa um santuário. Joga essa televisão fora. Joga esse videogame fora. Pega esse celular, joga fora. Porque tudo isso faz você e esse adolescente cair espiritualmente. Você vendo o Record, esse telejornal imundo, você vendo o Record, essas novelas, esses filmes imundos, Record, Rede Globo, SBT, Rede TV, ou essas TVs e essas TVs pagas, que é tudo filme imundo para destruir a família. Levanta dessa cama, sai de frente dessa televisão. Faça sua casa virar um santuário. Se você, por algum motivo, não pode buscar um monte, faça a sua casa de um santuário. Para de falar palavrão. Para de buscar procedimentos de tarja preta para resolver algum problema que você tem que resolver através de oração, de joelho no chão. Eu não estou sendo moralista, não estou sendo um homem que está aqui querendo dar lição de moral. Longe disso, porque eu tenho vários problemas na minha vida. Mas se eu não falar, quem é que vai falar? Porque o bonitão que você segue lá na igreja, ele fica batendo palma para palhaço, porque se ele falar a verdade lá onde ele está, sabe o que vai acontecer com a igreja dele? Vai ficar vazia. Vai ficar vazia. Eu não tenho igreja, eu tenho um monte. Quem me vê aí,
é porque sabe que as coisas que eu falo é pro teu bem. Porque o que eu falo para você é o que eu faço na minha vida. O que eu falo para você é o que eu quero na minha vida. Tem coisas que eu acerto, tem coisas que eu erro, porque eu sou ser humano igual a você. Sou ser humano igual a você. Só que tem um porém. Eu não tenho igreja, eu não preciso amaciar seu ego para você não sair da minha igreja, então eu tô no monte. Eu não quero ser perverso em falar coisas pesadas, mas também eu não posso ser amassageador de ego para falar para você que tá tudo bem em você permanecer no erro. Eu vou fazer uma oração aqui de 1 minutinho. Se você não quiser escutar a oração, é só você pular. 1 minutinho. É que eu recomendo todo mundo, que para não virar repetição vã, conforme a Bíblia condena, se você quiser pular, é 1 minutinho para frente. Procura Mateus 24, versículo, se eu não me engano, 15, que a Bíblia está fechada aqui, mas quando eu abrir eu vou ver. Eu acho que é 15 o versículo. Vamos lá, vamos orar. Amado Pai, grandioso é o teu nome, maravilhoso tu és. Nesse dia perfeito dessa quarta-feira, dia 15 de abril de 2025, exatamente, o relógio vai estar de cabeça para baixo, 16 horas e 43 minutos, eu começo aqui agora essa oração, Pai, clamando através de Salvador, que tu venha preencher-me com teu Espírito Santo, que você venha fazer ou falar aquilo que há necessidade das pessoas entenderem. Perdoa, Pai, todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra ti e meu próximo. E eu te peço aqui, nessa oração pública, que as pessoas não venham se escandalizar, mas que venham cada vez mais se firmar na tua verdade, se firmar na tua palavra, deixar as meninices e as coisas mundanas para trás, para que cada vez mais venham se santificar. Obrigado, Pai. Santo é o teu nome. É que eu te peço através de Salvador. Assim seja. Obrigado, Pai. Obrigado. Então, gente, estou chegando a mais ou menos 13 minutos de vídeo. Eu aqui com meu celular. Vocês... Daqui é um pé de jamelão. Jamelão. E vamos lá em Mateus 24. Se eu não me engano é versículo 15. Deixa eu ver aqui. Desculpa, versículo 32. Mateus 24, versículo 32. E está escrito assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente o meu Pai Celestial. Isso é Cristo falando sobre a vinda dele, sobre a volta. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes e das ovelhas. Amado Pai, grandioso é o teu nome, Pai. Maravilhoso tu é. Santo, 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 santo é o teu nome. E eu peço a ti, grandiosamente, abençoa-me com teu Espírito Santo e que essa profecia, antes que se cumpra, a nossa existência mude para melhor, para que assim possamos cada vez mais estar na fila da salvação. Larga é a porta dos desesperados, que quando verem aquela porta chorarão de agonia. E pequeno é a fila da porta estreita, que quando o vencedor conseguir chegar nela, chorará de alegria. Pai amado, santo é o teu nome, é o que eu te peço através de Salvador. Abençoa agora o que eu vou falar e abençoe a essa pessoa que vai escutar. Obrigado, Pai. Assim seja. Gente, queria eu estar aqui agora nesse monte, que eu fiquei ali em cima mais ou menos uns 40, 50 minutos orando pelos meus filhos, que eu tenho 2 filhos homens, pelas minhas filhas, que eu tenho 3 filhas mulheres, pelos meus netos, que eu tenho 4 netos. Fiquei ali orando pela minha saúde, porque quase que eu morri, há quase 20 dias atrás, quase eu morri. E eu estou aqui, de pé, pela misericórdia do Pai Celestial. Eu tenho errado grandemente em várias coisas na minha vida, mas mesmo assim eu falo assim, Pai, não me deixa errar. Porque isso que fiz agora, eu fiz sem querer fazer, mas eu acabei fazendo porque eu ainda sou fraco. Não me deixe mais errar, Pai. Eu sou uma criança. Porque se eu fosse um adulto, um homem suficientemente adulto, eu saberia entender que esse caminho é ruim. Eu saberia falar não. Mas por eu não ter tido a maldade e o conhecimento, ou simplesmente a força para vencer a carne, eu errei sem querer errar. Não é que eu não sabia, eu errei sem querer errar. Porque o que você tem que entender é isso. Você erra sabendo que está errando. Mas tem uma diferença de quando você erra sem querer errar. Tem uma grande diferença de você errar e errar sem querer errar. Nos dias de Noé, não sei qual foi o mistério de Noé, como é que ele conseguiu sozinho, junto com, talvez com os filhos, mas a Bíblia fala que é sozinho. A Bíblia não dá o entendimento que ele teve ajuda de filho, de nora ou de esposa. A Bíblia deixa bem claro que foi Noé que construiu. Mas por falta de fé, por falta de obediência, por falta de espiritualidade, teólogos já estão falando que Noé era um homem muito rico e pagou as nações que existiam naquele local, ou tribos, né? Melhor falar tribos, não nações, tribos. As tribos que existiam ao redor dele, para ajudar ele a construir a arca.
Só que as pessoas esquecem de uma coisa desse tamanhinho. O nosso Pai Celestial não deixa impuros pôr a mão em coisa santa. E para aquele que crê, a arca é uma coisa santa. O homem impuro não poderia botar a mão na arca. O homem impuro não poderia botar a mão no betume para fechar a arca, lacrar a arca. O impuro não poderia ficar na porta da arca falando: esse bicho pode, esse bicho não pode entrar. Porque quando o Pai Celestial levanta homens e mulheres para fazer alguma coisa para ele, são pessoas puras, sem mácula, sem pecado. O impuro, ele pode te auxiliar até com trocado se você precisar de uma passagem, mas não passa disso, porque o impuro, ele não tem condição espiritual nem sabedoria para caminhar. Ele é um cego que precisa que alguém enxergue por ele para ensinar ele o caminho. Um cego não pode levar o outro cego, porque senão os dois caem em um precipício. Então a arca não poderia ser construída por impuros. Então quando você escutar algum teólogo, desculpa eu falar esse palavrão, perdoa-me, por favor, mas quando você escutar algum vagabundo se dizendo que é pastor, teólogo, semi-Jesus, falando coisas que não estão escritas na Bíblia, repudia. Repudia! Se ele teve ajuda ou não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que foi só ele que fez. Então, se ele teve ajuda de 1 milhão de pessoas, não está escrito na Bíblia. Se ele teve ajuda dos filhos, não está escrito na Bíblia. Então, vamos acreditar no que está escrito. Então, a Bíblia fala que até a vinda do homem, até a vinda de Cristo, haverá pessoas se casando e se juntando, isso é, se amaziando, cada um vivendo a sua vida conforme quer. Cada um vivendo a sua vida conforme quer, e tudo sendo permitido e nada sendo bem assim para ser pecado. E nada sendo bem assim para ser pecado. Por isso que no Brasil as religiões se multiplicam de ter uma igreja, uma de frente para a outra, batendo porta com porta. Porque tudo é permitido. Porque todas as igrejas levam a salvação, mas quando tu chega dentro dessas, tu fala assim: vamos abrir a Bíblia e conversar um pouquinho sobre Bíblia. As pessoas nem Bíblia têm. As pessoas não sabem nem quantos livros a Bíblia tem. Se você mandar a pessoa abrir no Salmo 152, elas vão procurar o Salmo 152. Se você mandar elas abrirem a Bíblia em Isaías 99, elas vão procurar Isaías capítulo 99. Porque o interessante hoje é a pessoa não saber seu nome, mas te chamar de pastor. Como aconteceu comigo hoje aqui na subida do monte, eu falando para a mulher: me chame só pelo meu nome. E a mulher: não, você é pastor. Eu falei: não quero. Eu quero que você me respeite e me chame pelo meu nome. Porque pastor e nada é a mesma coisa. Bispo e nada é a mesma coisa. Apóstolo e nada é a mesma coisa. São homens que querem ser reconhecidos por um poder que não existe na vida deles. E os puxa-sacos, os que necessitam de seguir homens, dá a essa glória, a essa corja. Olha o que está escrito na Bíblia. A Bíblia.
São exatamente 25 minutos de vídeo. Eu vou botar aqui o versículo. Não vou abrir aqui não, porque eu nem sei onde está isso. Mas eu vou botar o versículo para você ler da maneira correta que está escrito. A Bíblia deixa bem claro. Não é para chamar ninguém de pastor, de pai, de mestre, de líder. Porque o único pastor foi Cristo. E aquele ou aquela que não tem o seu ancião, isso é, aquele homem de idade elevada, considerando ele como pai, sendo essa pessoa órfão de pai e mãe, ou viúva e viúva, não é para chamar ninguém de pastor, de líder, de mestre, de pai. Tá aqui. Eu vou achar o versículo e vou botar aqui, que eu esqueci onde que tá. Mas eu vou botar aqui embaixo. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero. Eu quero que você entenda. Dê honra somente ao nosso Pai Celestial. Dê honra somente ao Salvador. Para de acreditar naquilo que você escuta dentro da religião. Vai aprender a ler a Bíblia. Não conforme a religião te ensina, mas vai ler a Bíblia conforme está escrito. E seguir a Bíblia conforme está escrito. Bibi! Já veio aqui, já. Me escutou, veio aqui. Fala comigo. Derruba aqui o celular não, hein? Nem fica latindo. Desculpa aí, gente. Tem um cachorro aqui. Não é meu, não. Ih, veio a manada toda. Tudo filhote. Então, o que eu quero que você entenda? Por favor, eu estou gritando aqui porque está ventando. Se está parecendo que estou gritando contigo, não é por causa disso, não. Tá? Fora os cachorros que estão latindo ali em cima, que eu não sei nem se você vai escutar os latidos. Então, só para terminar, para eu poder ir embora, porque eu estou com medo que chova. São agora 16 horas e 58 minutos. Vou terminar esse vídeo. Então, ali, cada um vivia a sua vida. E a Bíblia, ela nos dá quando é que o momento que o Salvador vai voltar. Vai voltar entre a primavera e o verão. Não aqui no Brasil, mas lá em Israel. Eu falo para as pessoas que as pessoas têm que aprender a olhar para Israel. As pessoas têm que olhar para Israel e entender o que está acontecendo em Israel. As profecias que estão acontecendo em Israel. Porque o Brasil não é importante em nada. Na visão espiritual, na visão da volta do Salvador, a gente tem que olhar para Israel. Que é lá que é o povo escolhido. Eu sou gentio. Até que eu descubra se eu sou israelita ou não, porque eu tenho que fazer o exame de DNA para saber se eu sou. Até que eu descubra isso, vá lá e seja aceito e aprenda a doutrina deles, eu sou gentio. Você é gentio. Sendo preto, branco ou amarelo, você é gentio. Até você fazer aqui, ó, o DNA para saber de onde que você é. De que país os seus pais vieram. Não importa se você é preto, se você é branco, se você tem olho puxado, que a gente chama de amarelo. Mas uma coisa você tem que aprender. Para ontem. Você tem que aprender para ontem. É se regozijar no Espírito Santo. É se regozijar naquilo que o nosso Pai Celestial quer que você se regozije. Aprenda a ajoelhar. Aprenda a orar. Aprenda a jejuar. Aprenda. Eu não preciso te ensinar isso. É só você ler a Bíblia. Está aqui. Está aqui. Você não precisa de nenhuma placa religiosa para você aprender nada. Está tudo aqui. Esse é o nosso manual. Não é o que você vê dentro das igrejas. Não é o que você escuta as pessoas falarem. Aqui é o nosso manual. Tá bom, gente? O meu nome é Oliveira. Eu agora vou me retirar para o meu lar. E o tempo está fechando, não sei se vai chover. Mas eu peço a você, tá? Eu não sei se eu vou pôr, mas se eu pôr vai ser aqui ou aqui. Ou aqui, tá bom? Se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Eu peço desculpas se a minha forma de falar alto te assustou um pouco. Mas é porque estou no monte, fica ventando, às vezes faz barulho, cachorro latindo, moto passando.
Eu só te peço desculpas, tá bom? Sejam abençoados.